Olá! No Entrevista NF de hoje vamos conversar com o Rodrigo Leão, ele que é economista do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e ele também que é responsável do DIEESE no Sindipetro NF pela pesquisa de custo de vida que foi feita em Macaé. E o assunto do Entrevista NF de hoje é a pesquisa nacional da cesta básica em Macaé. Rodrigo, por que Macaé foi a primeira cidade, sem ser capital, a contar com a pesquisa nacional da cesta básica feita pelo DIEESE? Na verdade, o DIEESE, como bem diz o próprio nome, é um departamento intersindical, então a gente atende às demandas do sindicato. Então o Sindipetro NF, por uma decisão da sua direção, decidiu implementar essa pesquisa. Então foi uma decisão do sindicato que procurou o DIEESE para fazer essa pesquisa aqui na cidade. Essa pesquisa ela é feita nas capitais porque o DIEESE tem um compromisso de, quando se abre um escritório do DIEESE em qualquer cidade que seja a capital do país, obrigatoriamente essa pesquisa é feita. Então essa é vamos dizer assim, uma estratégia que o DIEESE tem com o movimento sindical no seu processo de expansão nacional. Então, quando há uma pesquisa fora das capitais, tem que ser iniciativa de algum sindicato ou de alguma entidade sindical que tem interesse em implementar essa pesquisa em alguma outra cidade. E o Sindipetro NF foi a primeira instituição desse porte que decidiu estabelecer essa pesquisa aqui em Macaé. E como que foi feita essa pesquisa? Olha, essa pesquisa ela se iniciou mais ou menos no início desse ano, final do ano passado, em dezembro de 2011, janeiro desse ano. Então a gente teve um processo aí longo de definição e implementação da metodologia da pesquisa. Para isso a gente teve que fazer conversas com o DIEESE Nacional, lá em São Paulo, com o DIEESE do Rio de Janeiro para tentar coletar informações para poder implementar a pesquisa aqui. Então quais seriam os estabelecimentos, os produtos, que forma que a gente deveria abordar os estabelecimentos, enfim, questões de cálculo. Então teve um período longo aí de implementação da metodologia que durou até mais ou menos abril. A partir de abril a gente foi fazer o que a gente chama de pesquisa de campo. Para isso foi contratado um outro técnico do DIEESE, que é a Daniele. Então a Daniele ajudou a gente nesse trabalho de campo, que foi mapear quais são os estabelecimentos que tinha em Macaé de 4 tipos: açougue, mercado, feira ou hortifruti e padaria. A partir dessa pesquisa de campo a gente selecionou uma amostra de 30 mercados, né? Em volta desses mercados a gente foi vendo quais estabelecimentos estavam, quais padarias, açougues e feiras estavam próximos desses mercados. Feito isso, nós entramos em contato com os estabelecimentos para pedir autorização para a realização da pesquisa. Essa pesquisa foi divulgada por meio da imprensa local para a sociedade e no mês de junho a gente fez a primeira pesquisa piloto, né? E em julho foi a segunda e a pesquisa oficial começou em agosto. Foi mais ou menos, em linhas gerais, esse processo. Esses produtos que foram pesquisados são produtos básicos, de cesta básica mesmo? Isso. Quais foram os produtos que foram pesquisados? São 13 produtos. Esses produtos tem um decreto da Constituição de 38 que determina o que seria uma cesta básica para um indivíduo, quais são os produtos e os pesos, né, desses produtos que garante a alimentação de uma pessoa no mês. Então, são 13 produtos. Então os produtos são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. São esses os 13 produtos. Ô, Rodrigo, os critérios que vocês usaram nessa pesquisa vai o quê? De bairro? Por bairro? Como foi feito? Então, a gente... Além dos locais que vocês já foram, supermercado, padaria e tal, mas isso vai em determinado bairro? Então, como é que funciona esse processo? A gente faz uma pesquisa de campo geral na cidade toda, pesquisando todos os estabelecimentos que a gente encontra na cidade. Então, a gente faz uma seleção desses estabelecimentos e a partir dos mercados que a gente define as localidades. Então, como é que funciona isso? A gente seleciona, aqui em Macaé foram 45 mercados encontrados na cidade. A gente pega o CEP de cada mercado, os 4 primeiros dígitos do CEP e vê o percentual de cada mercado naquele CEP. Então vamos supor que você tem um CEP 2730, vamos imaginar um número desse. Então a gente vai ver quantos mercados estão naquele CEP, vai ver quantos CEPs tem e nós vamos extrapolar isso para 30 mercados, porque a amostra que a gente utiliza são de 30 mercados.
Então, se fossem 30 mercados, quantos estariam naquele CEP? Então, a gente faz esse ajuste para determinar em quais mercados nós vamos pesquisar. São 30 na amostra. A partir, às vezes, a gente tem um problema de aproximação, arredondamento, porque os números não são exatos muitas vezes. Para isso, a gente pegou o censo do IBGE, viu a distribuição da população de Macaé nos bairros e fez esse ajuste fino a partir dessa pesquisa. Depois de selecionados 30 mercados em cada bairro, a gente vai naquele mercado que foi selecionado e nós vamos no entorno dele ver se tem uma padaria, um açougue e um hortifruti. Então aconteceu de alguns bairros a gente não encontrar, por exemplo, açougue e hortifruti em volta. Então naquele dia a gente vai fazer pesquisa no mercado e na padaria, né? Então nós encontramos 30 mercados, 30 padarias, 18 açougues e 26 hortifrutis. Então, em 12 mercados, nós não vamos fazer pesquisa no açougue, porque nós não encontramos açougue no redor. E em 4 deles, hortifruti, a gente também não encontrou hortifruti no entorno do mercado. Esses critérios que vocês usaram nessa pesquisa aqui em Macaé, é o mesmo que vocês usam nas capitais? Sim. O nosso critério, na verdade, a gente foi naquele processo de definição da metodologia que eu mencionei. A gente entrou em contato com o DIEESE de São Paulo, que recomendou que a gente utilizasse um material produzido para Manaus, que foi a última capital onde a pesquisa foi implementada. Então, Manaus, a gente conversou com o pessoal de Manaus, leu o material que lá foi preparado, e aí a gente buscou seguir essa metodologia implementada em Manaus, que com certeza seguiu a metodologia que foi implementada nas outras capitais. Nas cidades do interior, diferentemente da capital, nós temos poucas pesquisas que olham de fato para aquela região. Então muitas vezes é comum as pessoas não conhecerem as características da sua cidade, a população. Então eu acho que esse é um primeiro aspecto importante. As pessoas vão ter acesso agora a um tipo de informação que geralmente não tem numa cidade como Macaé. Além disso, as pessoas vão ter ideia de como é que estão evoluindo os preços em Macaé em relação às outras capitais do país, né? Embora nós tenhamos dificuldade de comparar o valor da cesta, porque essa pesquisa do DIEESE pressupõe mudanças regionais, o que isso significa? No Nordeste, por exemplo, não tem farinha de trigo, é farinha de mandioca, por uma questão local. Então nós temos algumas dificuldades para comparar o valor, mas a gente pode comparar a evolução desse valor, ou seja, se no Nordeste está caindo, está subindo, se Macaé está caindo, está subindo, comparar a evolução da cesta entre as regiões. Esse é um outro aspecto interessante para o pessoal de Macaé saber se o preço aqui está crescendo mais que nacionalmente ou está crescendo menos, enfim. Esse é um primeiro aspecto interessante para as pessoas terem ideia de como é que estão os preços aqui. Outra coisa é o próprio valor em si da cesta. As pessoas vão poder agora começar a olhar para o seu salário e ter uma ideia de quanto que para ela o gasto com a cesta básica, com os produtos básicos para se alimentar, o quanto aquilo representa do que ela está ganhando. Então acho que esse é um dado também importante para eles. Ter uma ideia, olha, eu ganho tanto e do meu salário a cesta básica representa isso. Então, para fazer planejamentos no longo prazo, tudo isso é interessante para as pessoas. Para os comerciantes, eu acho que também é um pouco nessa linha. Eles vão poder entender a evolução dos preços aqui em relação a outras cidades. Para a estratégia deles, internas, pode ser interessante. E eles também são pessoas físicas, são consumidores e também vão ter os benefícios que a sociedade em geral vai ter. Agora, para a gente finalizar, vamos falar do resultado da pesquisa. Vamos lá. Macaé, a cesta básica de Macaé em setembro foi 260, o custo, né? Foi R$ 262,71. Esse número houve uma queda em relação a agosto, quando foi feita a primeira pesquisa, de 2,62%. Em agosto, a pesquisa, o resultado foi R$ 269,77. E o grande responsável por essa queda de preço nesse mês foi o tomate. O tomate teve uma queda acentuada de preço. A gente avaliou que isso aconteceu por causa de uma redução da demanda pelo tomate. Como o preço foi crescendo muito rápido, as pessoas deixaram de consumir um pouco o tomate e isso começou agora a influenciar na queda do preço. Por outro lado, o tomate foi o único preço que caiu esse mês. O tomate e o feijão, que teve uma pequena queda. Todos os produtos ou tiveram o preço estável ou em crescimento. Mas a queda do tomate foi tão grande que compensou o crescimento dos outros produtos. Então, em linhas gerais, o resultado, né, dessa nossa primeira divulgação foi esse.
E quando que vai ser? Mensalmente? É isso mesmo? Funciona assim mesmo? Mensalmente, isso. O Diese tem um calendário nacional de divulgação, ou seja, a divulgação nas capitais é feita numa data. E a de Macaé deve ter um atraso aí de 2, 3 dias para essa divulgação da pesquisa. Mas eu posso garantir que na primeira quinzena do mês, com certeza, tem a divulgação da cesta básica todo mês de Macaé. E onde o consumidor, o comerciante, pode ter acesso ao resultado da pesquisa? Olha, através de algum site? Isso, a gente está ainda estudando um pouco quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para divulgar a pesquisa, mas com certeza no site do Sindipetro NF, essa pesquisa vai ter, os resultados estarão apresentados. E nós estamos estudando no Diese ainda como que nós vamos divulgar essa pesquisa. O Diese tem várias ferramentas, tem site, tem Twitter. A gente ainda não definiu dentro do Diese como que essa pesquisa vai ser divulgada. Mas para aquele consumidor que hoje quer saber, com certeza essa informação vai estar no site do sindicato, do Sindipetro NF. Ok, Rodrigo, agradeço a participação na entrevista NF. Muito obrigado. Conversamos com Rodrigo Leão, ele que é economista do Diese, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e responsável pelo Diese no Sindipetro NF sobre a pesquisa de custo de vida que foi feita em Macaé. Até a próxima.